No cenário de crise econômica e política no Brasil hoje, os políticos dos mais diversos partidos estão sendo escrachados, até dessa forma, por envolvimento em corrupção e pouco comprometimento com o que é público, né? Como você vai conseguir fazer o leitor ararense a mudar esse conceito e acreditar em você? Obrigado, Célio. Agradeço o Jornal Tribuna do Povo pela oportunidade, sempre o jornal prestando um serviço para a democracia. E a questão de tudo que está acontecendo no cenário nacional, se a população parar para perceber, para analisar, toda essa corrupção ela começa onde? Ela começa na campanha eleitoral, com as doações às empresas, com aqueles chamados Caixa 2, que onde a empresa faz a doação para o candidato, às vezes de forma escondida, mas depois estimula esse candidato a fraudar a licitação, a direcionar a licitação, para a empresa prestar serviços e muitas vezes, Célio, esse serviço é superfaturado. Então, já na minha campanha, eu sentei com a minha equipe, sentei com o meu candidato a vice-prefeito e nós definimos que nós não queremos recursos de empresas. Nós não queremos, é proibida já a doação, mas nem aquele chamado Caixa 2 que muitos políticos usam até hoje, nós optamos em não ter. Nós optamos em fazer uma campanha mais simples. Quem está acompanhando o início da campanha eleitoral vai perceber que a minha campanha vai ser uma campanha muito virtual, vai ser uma campanha de sola de sapato, estarei visitando empresas, visitando reuniões domiciliares e em termos de materiais vai ser uma campanha mais pés no chão. Porém, uma coisa eu me comprometo aqui com a população de Araras, que o meu governo será um governo sério, um governo transparente e um governo sem compromisso com grandes empresas e também com o setor imobiliário. Vai ser um governo transparente, um governo comprometido com o povo e sem estar comprometido com essas pessoas que depois vai gerar corrupção no governo. Ok. Como fazer a máquina pública municipal funcionar corretamente, oferecendo serviços realmente de qualidade? Primeiro, nós precisamos estimular o servidor público concursado. E eu, como vereador, já tenho lutado na Câmara Municipal, estimulado o debate a respeito do plano de carreira para o servidor público. Foi uma promessa do atual governo na eleição de 2012 que não foi cumprida. Eu, como prefeito, já no primeiro ano, vou contratar uma empresa especializada nesse tema e quero implementar o plano de carreira para o servidor público. Antes, quero conversar com o sindicato para que possamos valorizar esses servidores. E assumindo o governo, de forma imediata, já vou mandar uma reforma administrativa para a Câmara, diminuindo em mais de 80 cargos comissionados à Prefeitura, que vai gerar uma economia de cerca de 2 a 2 milhões e meio por ano. Entendi. Como você tocou nesse assunto de cargos comissionados, dessa reforma, o que seria essa reforma? Mexeria na estrutura das secretarias? Mexeria na estrutura das secretarias, das autarquias, e nós estaríamos enxugando aqueles cargos que foram votados na Câmara Municipal em janeiro deste ano, do qual eu votei contra. O tribunal já fez um apontamento que esses cargos de assessores são irregulares e a Câmara resolveu mesmo assim votar e aprovar. Eu votei contra, como prefeito vou mandar uma reforma para diminuir. E as secretarias não irão sentir a falta desses funcionários, porque nós iremos implementar o plano de carreira, estipular metas nas secretarias e, consequentemente, o funcionário efetivo que está nessa pasta, ele vai ter motivação, ele vai receber prêmios, bonificação, que essa empresa contratada vai definir os critérios e o serviço não será prejudicado. Você acha, então, que fazendo essa reforma, esse estudo do plano de carreira dos funcionários, é o suficiente para se melhorar o serviço prestado à população? Vai dar mais estímulo, o funcionário ele vai ter metas, algumas secretarias têm indicadores externos. Se esses indicadores externos melhorarem, consequentemente esse funcionário vai ter um avanço na sua carreira, como por exemplo o índice da educação,
tem índices da área social, e nós queremos que a máquina pública funcione de uma forma mais ágil, que o atendimento também para com o munícipe melhora. Muitas vezes o munícipe pede um atendimento melhor, e nós estaremos cobrando e também implementando cursos de aperfeiçoamento desse servidor. Muitas vezes, Célio, o servidor não é treinado. Você liga no departamento da prefeitura, o atendimento é frio. Às vezes, esse funcionário de uma determinada pasta, ele não sabe, às vezes, que ramo, que setor que presta tal serviço. Então, a gente vai querer organizar isso com calma para estimular o servidor e, consequentemente, a população sentir uma melhora no serviço, e também através dos indicadores que nós vamos ver se vai dar certo ou não esse estímulo para o funcionário. Entendi. O serviço público, em muito, ele é tido como ineficiente. Por vezes, há a terceirização. É um plano do seu governo terceirizar a prestação de alguns serviços públicos? Vou dar um exemplo prático hoje, por exemplo, a limpeza pública, não a coleta de lixo, mas a limpeza pública hoje ela é terceirizada para a Forti. Alguns setores que estão indo bem e que são terceirizados, a gente vai fazer um estudo, a princípio iremos manter, como por exemplo a limpeza pública, mas outros setores a gente não tem a intenção de fazer isso, né? Como por exemplo também fazer concessão de água, até um tema que é muito recorrente, que causa até um temor nos funcionários, tanto do SAEMA quanto da TCA, é uma possível privatização desses serviços. E no nosso governo nós não temos essa intenção de privatizar nem TCA, nem o SAEMA e nem outra autarquia, outro serviço da prefeitura. Candidato, boa tarde, primeiramente. Tudo bem. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora sobre o comércio ambulante na cidade. O seu grupo, o seu governo, teria algum plano para essa regulamentação? Hoje não é muito bem regulamentado o comércio ambulante, a notícia de que não se consegue regularizar a situação. O seu governo teria algum plano para isso? Sim, a gente precisa ter esse enfrentamento e regularizar a questão dos ambulantes. Eu assumindo o governo, nós vamos fazer uma equipe, eu vou conversar com o secretário responsável da pasta, para que nós possamos visitar algumas cidades, né, que são modelos nessa questão, e trazer, implementar para Araras. Hoje o governo não conseguiu definir critérios para liberar o alvará para os ambulantes. Consequentemente, muitas pessoas que perdem o emprego estão abrindo o seu carrinho de lanche ou outra atividade alimentícia. Porém, muitas vezes, não é o caso da maioria, acaba abrindo de qualquer maneira. Assim, não tem a questão da higiene de uma forma adequada. A gente vê alguns carrinhos de lanche, por exemplo, que o lanche é feito sem luva, sem a higiene básica. Então, o município, durante esses 4 anos, aliás, isso daí já veio do primeiro mandato do prefeito Brambila, não conseguiu ter esse enfrentamento. O Ministério Público está em cima dessa questão. E o que acontece? A pessoa ela acaba abrindo seu carrinho de lanche, como todo mundo está irregular, a prefeitura não tem força para cobrar uma atitude, uma medida desse comerciante. Então a gente precisa ter esse enfrentamento e regularizar a questão dos ambulantes. O CONFAC ele tomou uma posição dizendo ser contra como é o funcionamento hoje dos ambulantes, principalmente no entorno da Praça Barão, porque hoje, na verdade, os ambulantes são fixos. O CONFAC defende que não pode ser fixo, ele tem que chegar, prestar o serviço dele e tirar o carrinho dele. O que você pensa sobre isso, além dessa regulamentação que você já comentou sobre a higiene e tudo mais? Célia, a princípio eu defendo, né, que alguns ambulantes sejam fixos, e também tem aqueles ambulantes que depende do ramo da sua atividade, para ele não compensa ser fixo, né? Ele tem que ser rotativo. Então eu, como prefeito, não pretendo terminar com os ambulantes que são fixos. Eu pretendo manter alguns, né, que
que já tem uma história no local, já criou vínculo, né, com a freguesia por conta do ponto, fica difícil a gente ter essa medida drástica e não permitir mais os pontos fixos. Dentro dos critérios que a gente vai adotar, a gente pretende manter essa questão do ponto fixo, sim. Você pretende concentrar os serviços municipais? Hoje eles são espalhados, várias secretarias em vários prédios. Você pretende concentrar em algum endereço, só em um endereço, construir o paço municipal que muito se fala? Ou qual a sua medida em relação a essa área? Eu pretendo concentrar, ainda eu não tenho uma definição se iremos construir um paço ou se iremos alugar um prédio bem estruturado para abrigar o maior número de secretarias, porque hoje a gente percebe que o governo ele gasta muito com aluguel de prédios públicos e também com deslocamento de funcionário e a questão logística de carro, de gasto de gasolina. Eu, como vereador, na época da crise hídrica, visitei, junto com a minha assessoria, a Prefeitura Municipal de Itu, que ali eles fizeram um prédio, um paço municipal de primeiro mundo, e todas as secretarias estão ali. Eu conversei com o prefeito falou que em termos administrativos é muito importante a questão para agilizar toda a demanda das secretarias, né? Porque a gente sabe que as secretarias, elas têm independências, mas elas se conversam, né? Tem temas em comum. Então, hoje, do jeito que está, o secretário tem que sair da sua pasta, se deslocar para outro endereço, até outro secretário atender, às vezes perde um período todo. Se tiver só um lugar concentrado a todas as secretarias, vai ser muito mais rápido, né? A agilidade para a administração. Então, eu pretendo, sim, fazer o gabinete do prefeito, junto com o maior número possível de secretarias. E a questão do paço eu ainda não defini, se o governo vai ter fôlego para construir um paço próprio, né, que seria o ideal, ou se vai, a princípio, alugar um prédio bem estruturado. Vai depender também de como a gente vai assumir o caixa da prefeitura, né, como que vai estar a questão financeira, se a prefeitura vai ter fôlego para isso. Ainda fica indefinido, então, o que fazer com o imóvel atual do paço? Se o gabinete do prefeito se mantém lá ou se muda de endereço? Sim, a gente vai fazer essa discussão mais para frente, né? O que fazer com o atual prédio que o prefeito está? Essa é a pergunta, né? A gente vai fazer uma discussão, mas ele será utilizado, né? Ainda sobre o paço, mas é mais estrutura física. Existe já uma estrutura há muitos anos que se planejava fazer o paço municipal. A atual administração ela tentou viabilizar o polo da UAB, Universidade Aberta do Brasil, ali, na Avenida Zurita, do lado do terminal do TCA, com verba federal. Mas isso não ocorreu e o prédio ficou parado. Você tem algum plano para aquele local ali, onde seria a UAB, onde seria o paço municipal, mas até hoje está o esqueleto ali, está parado? Ali nós poderíamos está em discussão também com a nossa equipe que está cuidando da parte da área da educação, de repente estruturar a Secretaria Municipal da Educação ali, porque o prédio é um prédio bom e não está sendo utilizado. Então a gente está em discussão a respeito também dessa questão, porque a Secretaria da Educação é a secretaria que tem mais orçamento e tem um número grande de funcionários, né? E hoje também paga aluguel do prédio. Perfeito. Nos últimos anos foram construídas centenas de casas populares aqui em Araras. Mas muita gente questiona a falta de estrutura. Postos de saúde, escolas, nesses novos bairros. Também um espaço para comércio. Seu grupo tem algum projeto habitacional para a cidade? E mais, tem alguma ideia, alguma pretensão de melhorias nessas regiões, dessas novas casas? Qual que seria o plano específico para essas novas áreas? Sim, primeiro eu quero deixar claro aqui que eu sou favorável aos projetos habitacionais do município, mas eu acho que esses projetos ele tem que ser feitos com planejamento, né? Eu fui esses dias visitar o Jardim Aeroporto, muitas casas foram entregues, não tem um posto de saúde,
não tem uma escola, e algumas moradoras me confidenciaram que às vezes os filhos ficam doentes, elas não têm carro, ônibus demora para passar, e ali também não tem uma farmácia, não tem uma padaria, não tem um supermercado, então ficou um bairro muito isolado. E o governo ele tem que planejar, fazer um cronograma, e antes de entregar essas unidades habitacionais, pelo menos 70%, 80% da obra de um posto de saúde ou de uma escola tem que ser feito. E eu visitei ali, tem a promessa de um PSF de uma escola, mas ainda não começou a obra. Então o bairro já foi entregue, se eu não me engano ali já tem mais de um ano, e até agora eles estão sem estrutura. Então, como prefeito, vou manter os programas habitacionais, não só via governo federal, mas tenho também um bom trânsito com o deputado estadual Campos Machado, que é um dos líderes do governador na Assembleia Legislativa, e o deputado se comprometeu, se eu for prefeito, nós iremos trazer também unidades do programa da CDHU, que inclusive Araras foi contemplada já com 212 apartamentos. Então vamos continuar os programas habitacionais, porém serão entregues com responsabilidade e com planejamento. Candidato, é notório a perda de receita dos últimos anos em Araras. Qual a solução para o orçamento de Araras aumentar? Há uma dependência hoje de arrecadação em algum setor? Célio, eu fiz um estudo orçamentário. O município de 2011 a 2015, ele cresceu sua receita em 5%. Fiz o mesmo estudo de 2011 a 2015, a prefeitura aumentou seu gasto com encargos trabalhistas e contratações em 40%. E a gente abre o jornal, eu vejo sempre na Tribuna do Povo, servente foi chamado novamente. Então, a máquina, ela está grande, a gente precisa enxugar, que eu farei isso cortando esses cargos comissionados, não posso fazer com os concursados. Um outro problema que a administração tem também, que a gente vai ter que ter esse enfrentamento, muitos desvios de função. A pessoa fez o cargo, fez o concurso público, muitas vezes para servente, ela vira uma auxiliar administrativa, faz um serviço que não tem nada a ver com aquele que ela passou no concurso público. Para aumentar a receita, que foi a sua pergunta, nós precisamos criar atrativos fiscais para a vinda de empresas, para aumentar o ICMS. Eu acho que trazendo as empresas, tomando cuidado também com as despesas, como eu falei, a questão dos cargos comissionados, a gente ganha aí um fôlego financeiro para fazer algumas melhorias para o município. Seria atrair essas empresas em algum distrito específico, algum distrito industrial específico? Araras hoje ela tem que ter um enfrentamento com a questão de área, que nós estamos fazendo um estudo detalhado, vamos ter esse enfrentamento e precisa criar um novo distrito. Nós não temos hoje área disponível para a vinda de empresas. Porém, nós, durante esses 4 anos, não vimos do prefeito uma vontade política de criar essas áreas para conversar com o empresariado e também de criar incentivos fiscais. Eu, por exemplo, fiquei sabendo de 2 grandes empresas que tinham interesse de se instalar aqui em Araras e sequer foram recebidas pelo prefeito. Eu não vou falar aqui o nome da empresa porque eu não tenho autorização e por uma questão ética. Mas Araras está perdendo grandes oportunidades porque não está pronta para receber esse empresário e também para criar esses atrativos para o empresário, que seria o atrativo fiscal. Então a gente vai ter também esse enfrentamento. Eu quero ser o prefeito da oportunidade, o prefeito que vai trazer empresas para o município e que vai desenvolver a cidade. Porque hoje, Célio, na Câmara, eu tenho atendido a população, a grande demanda é emprego. Jovem quer o primeiro emprego, a pessoa que saiu do mercado de trabalho quer voltar, não consegue e não tem o que fazer, não tem oportunidade. Só com a vinda de empresa, essa questão do emprego vai ser resolvida.
Ok. O atual governo ele tentou fazer a concessão do aeroporto municipal, o que não ocorreu. Você pensa em fazer algo do gênero com o aeroporto, em termos de concessão? Penso sim, Célio, porque seria bom para o município essa concessão. Eu particularmente lamento, né, que a empresa não cumpriu o contrato, a empresa não cumpriu aquilo que a cidade esperava, mas eu acho que é um progresso para o município e se eu estiver no governo também penso em dar continuidade nessa questão. Entendi. Sobre as obras do PAC que estão em andamento, principalmente da macrodrenagem, o que você pretende fazer a respeito dessas obras em andamento e se você aprova como o projeto que está sendo executado no momento? Célio, essa questão das verbas do PAC já tem obra em andamento e a gente tem que ter uma responsabilidade pública. Eu não sou do grupo do PT, do grupo do prefeito, porém eu não tenho como objetivo interromper essas obras que trarão benefícios para a cidade em relação às enchentes. Porém, como vereador, a gente percebe que o governo divulgou muito essas obras e o recurso não veio todo, ele vem a conta-gotas. E eu conversei com o secretário de Planejamento há cerca de uns 3, 4 meses e ele também confirmou que as obras estão a passos lentos. Como prefeito, vou em Brasília, quero continuar esse projeto, quero continuar as obras e quero conversar com os ministérios para acelerar essa questão, porque já faz mais de 5 anos que foram anunciadas as obras e não conseguiu terminar. O governo Brambila vai se encerrar com as obras em andamento. Em relação ao aterro sanitário, o antigo lixão, é um grande problema a ser resolvido por qualquer gestão. O lixão já foi fechado, hoje o município gasta mais de R$200 mil mensalmente para enviar todo o lixo da cidade para Paulínia. A melhor saída é mesmo enviar esse lixo para outra cidade, ou é necessário a construção de um aterro, logicamente regularizado, aqui em Araras. O seu governo tem plano de construir um aterro aqui em Araras? O município tem caixa para fazer esse aterro? Olha, nosso governo tem sim como prioridade fazer o aterro, mas a gente vai precisar analisar a questão orçamentária, se já no primeiro ano a gente vai ter gás para fazer. Eu acho que a questão do lixo em Paulínia, ela teria que ter sido temporária. E os governos acabaram acomodando e não teve esse enfrentamento da criação de um aterro sanitário. Até o fim do mandato, eu tenho sim como objetivo de Araras ter o seu aterro sanitário próprio, para que a gente não gaste também, né, tanto com Paulínia cuidando do nosso lixo. É um gasto alto por mês. É lógico, a gente faz investimento no aterro, numa pancada só também, custa muito. Porém, a longo prazo acaba sendo benéfico para o governo. Então, compromisso com a população, até o fim do mandato, construir o aterro sanitário. Ainda na questão de meio ambiente, tem também o esgoto da cidade. Araras nunca chegou a tratar todo o esgoto, mas já teve um percentual muito maior do que é hoje, que, segundo a própria prefeitura, é cerca de 15% do esgoto que a cidade produz é tratado na estação de tratamento. Algum plano para tratar todo o esgoto de Araras? Sim, a gente quer aumentar esse índice progressivamente. A gente sabe que não vai ser também já no primeiro ano que a gente vai conseguir, através do SAEMA, tratar todo esse esgoto. Porém, como você mesmo citou na pergunta, 15% é um índice muito baixo. Então, a gente vai também conversar com o presidente da autarquia do SAEMA, que nós iremos nomear, para melhorar também esse índice. Eu não sou técnico, né, nessa área hídrica, mas eu quero pegar uma pessoa com conhecimento técnico para que tenha esse enfrentamento e resolva essa questão. Então, assim, progressivamente eu quero melhorar sim esse índice, que 15% é muito baixo, é vergonhoso.
Em relação ao entulho também, que tem a ver com a questão ambiental, hoje a prefeitura recolhe esse entulho. Muitas prefeituras, muitas cidades ao redor não fazem de modo similar. Como prefeito, manterá essa prática ou pretende mudar? Dene, a princípio pretendo manter. Realmente, eu fiz um estudo, tem municípios vizinhos que não fazem, né, que não recolhem os entulhos, mas eu acho que é uma prática que assusta a população ela já paga imposto e se a gente tiver condições, que eu acredito que tem, nós iremos manter esse serviço sim para a população. Não tenho planos de cortar, não. E o que seu governo faria numa eventual nova crise hídrica aqui em Araras? Primeiro, eu acredito que não teremos, né, essa crise hídrica. Eu acho que o governo aprendeu a lição. Não foi só culpa de São Pedro essa crise hídrica. Eu acompanhei de perto e o governo, na época, não captou aquilo que poderia captar de água do rio Mogi Guaçu, captou menos da metade e, consequentemente, as represas secaram. Precisou ter a crise hídrica para comprar uma bomba lá que estava com problema, para captar aquilo que Araras poderia do rio Mogi Guaçu. Não lembro aqui agora de cabeça quanto que era essa capacidade que Araras não estava captando, mas eu lembro que Araras estava captando 40%. E depois da crise, voltou a captar aquilo que tinha direito, né? Totalizando 100%. Então, eu acredito que nós aprendemos a lição, foram feitos investimentos a respeito do rio Mogi Guaçu para captar essa água e também agora deu uma estabilizada nessa questão. E nós, assumindo o governo, vamos tomar todas as medidas possíveis para que Araras jamais passe por aquilo que nós passamos. Foi uma crise muito grande mesmo, um racionamento pesado, algumas casas realmente ficaram sem um pingo de água. Muitas vezes, eu lembro no começo do racionamento, o governo não cumpriu, né, as horas, era 12 por 36, em alguns bairros estava dando 12 por 45, e isso a gente não pode admitir na cidade. Então, acredito, tenho plena convicção que Araras não sofrerá mais esse tipo de crise. Nós vamos entrar num outro assunto, trânsito, segurança, e eu vi que no seu plano de governo também tem mobilidade urbana. No mesmo plano, vocês falam da criação de tarifas sociais. O que seria exatamente essas tarifas sociais? Tá. A tarifa social seria aquela pessoa que ganha um salário mínimo ou aquela pessoa que esteja desempregada e precisa do transporte público, que comprove no TCA a necessidade de usar o transporte público, de não ter condições de pagar, nós iremos criar essa tarifa social e essa pessoa irá pagar um preço bem menor do que a tarifa que nós temos hoje. Em algumas cidades isso já deu certo, lembrando que não é uma proposta para toda a população, que às vezes pode soar como demagogia, porque realmente para toda a população a gente não tem condições de fazer a tarifa social. Mas para aquelas pessoas que realmente necessitam, está no plano de governo e nós iremos também enfrentar essa questão. E pelo nosso estudo, não será um número tão grande, daria para o governo cumprir. Então você defende que o executivo, a prefeitura, faça subsídio para manter o TCA. Porque hoje o TCA, com a receita que ele tem, ele quase não consegue se manter. Ele empata praticamente. Você tem razão, Célio. Para a tarifa social, a prefeitura faria esse subsídio, pagaria para o TCA para complementar essa questão dessas pessoas que precisariam do transporte público e que não tem condição de pagar. Então, a prefeitura faria isso sim, porque como você falou, o TCA ele praticamente empata. O TCA ele não tem lucro, ele tem pouco lucro. Então, a prefeitura muitas vezes precisa socorrer, como também ocorreu na aquisição daqueles 25 ônibus em
2009, que a Prefeitura fez esse aporte financeiro. Ok, o assunto agora trânsito e segurança. O trânsito na região central ele é crescente e em alguns horários chega a ficar intransitável. Quais medidas você pretende tomar para amenizar isso? A primeira medida eu já tenho defendido como vereador, mas o governo acabou não aceitando. Hoje, o nosso departamento de trânsito, ele é um departamento enxuto, ele é deficitário. Ele não consegue administrar um trânsito que em horários de pico tem se tornado complexo, que é o trânsito de Araras. Como prefeito, nós pretendemos contratar uma empresa de engenharia de tráfego, que essa empresa estará elencando os principais problemas do trânsito de Araras e já apresentando também as alternativas para desafogar as principais vias. A gente pega ali a Avenida Washington Luiz, depois entrando na Avenida Melvin Jones, a gente pega a Avenida Loreto, a Avenida Emílio Pacanhella, em horários de pico já tem trânsito. Tem pessoas que ficam paradas 15, às vezes 10 minutos, o trânsito lento, e a gente precisa criar alternativas para desafogar esse trânsito. E eu, Célio, sou formado em gestão de políticas públicas, valorizo muito a questão técnica e valorizo muito o trabalho técnico. Eu tenho uma visão macro da administração pública. Eu não sou técnico na educação, não sou técnico na saúde, não sou técnico de trânsito. Eu vejo a política e a gestão pública de uma forma macro. E para isso, como prefeito, eu quero ter pessoas técnicas na prefeitura. Não vou permitir apadrinhamento político no meu governo. Até optei em ter um grupo reduzido de partidos e de vereadores, porque eu não quis leiloar a prefeitura, não quis rifar secretarias, não quis rifar autarquias, departamentos, porque a gente sabe que a política hoje ela é feita do clientelismo político. O partido X vai te apoiar, ele quer 2 secretarias. O outro partido quer a educação, o outro quer a saúde. Depois você ganha a eleição, você põe nessa secretaria uma pessoa que não tem perfil técnico e acaba sendo um desastre. O município fica travancado, o município não consegue se desenvolver e você tem que cumprir o compromisso político com esse partido, senão você acaba tendo outros problemas políticos porque você empenhou a palavra. Então eu tive muitas conversas com vários grupos políticos, vários partidos, e eu não aceitei algumas exigências de alguns partidos que queriam me apoiar em troca de um eventual espaço na administração, pessoas que eu acho que não têm perfil, pessoas que eu acho que não iriam somar para a cidade. Então, a minha campanha é uma campanha que já é uma campanha conceitual, é uma campanha que é o que a população espera, a renovação com responsabilidade, com conhecimento técnico. Me preparei muito para ser prefeito, foram anos de estudo na Universidade de São Paulo, na USP, de preparo. Tenho a humildade de falar que não sei tudo, mas aprendi muito, tenho muita vontade, quero ajudar muito a cidade. E como prefeito, o meu governo será um governo que não tem compromisso com o empresariado, não tem um compromisso com o setor imobiliário, não tem um compromisso com os partidos políticos, não tem compromisso de dar cargos para esses partidos políticos. Será um governo transparente e será um governo baseado em conhecimento técnico, em detrimento da política. Vou priorizar o técnico e vou deixar as questões políticas, partidárias de lado. Ok, você tocou nesse assunto em virtude dessa pretensão sua de contratar uma empresa especializada para o trânsito. Ainda sobre trânsito, no início do ano que vem deve ser iniciada a nova concessão da Zona Azul. Seu grupo sugere mudanças do atual modelo de Zona Azul em Araras? A princípio não. A Zona Azul ela é um mal necessário. Se nós ficarmos sem a Zona Azul, o trânsito de Araras fica difícil. Já com a Zona Azul, muitos veículos, muitas pessoas têm dificuldade em estacionar o seu veículo. Se nós tirarmos, fica pior. As pessoas que trabalham no comércio iriam deixar seu carro o tempo todo
estacionado na praça, nas principais ruas do centro da cidade. A princípio, manter a zona azul, de repente rediscutir os valores, mas acredito também que os valores têm sido bem acessíveis à população. Entendi. Sobre segurança, a atual administração investiu em radares móveis para reduzir os acidentes de trânsito. De acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, o número de pessoas feridas em acidente de trânsito caiu, inclusive as mortes. Você pretende manter a política com radares? É a favor da instalação de lombada eletrônica e radares na cidade? Qual o seu projeto em relação a isso? Como prefeito, o radar móvel, nós iremos acabar com o radar móvel, iremos implementar nas principais avenidas, onde pode ter um índice de acidente, o radar fixo. Porque a forma que o radar hoje móvel tem atuado, que a Guarda Municipal tem atuado, está gerando muita revolta da população, porque esses guardas ficam atrás de árvores, às vezes num ponto não visível, e essas pessoas são penalizadas. Então, eu prefiro o radar fixo nas principais avenidas, que consequentemente a pessoa já sabe, vai se policiar mais ainda e vai manter a velocidade que será estabelecida naquela via. Então, o meu plano a respeito de radar é nesse sentido. A gente vai acabar com a indústria das multas. Ok. Candidato, a cidade enfrenta um aumento do número de veículos furtados, em média de 2 a 4 por dia. Autoridades das forças de segurança apontam que o aumento pode ser resultado do aumento de combate em outras cidades, como Limeira. Limeira conseguiu reduzir a estatística ao implementar o projeto Muralha Digital, que são câmeras instaladas em todas as entradas da cidade. Caso eleito, pretendem defender ou implantar projetos semelhantes? Sim, inclusive a Muralha Digital está no meu plano de governo. Eu estive pessoalmente em Limeira e é um projeto muito bom. Todas as entradas e saídas de Limeira, Célio, tem esse sistema denominado Muralha Digital, câmeras de monitoramento modernas. A hora que esse veículo entra em Limeira, a câmera já fecha na placa, joga no sistema, já vê se esse veículo é furtado. Se não for furtado, vê também se o IPVA está atrasado. É um sistema de última geração. E Limeira implementou, como você falou, os índices diminuíram. Consequentemente, eu entendo que os índices diminuíram e esses bandidos que atuam e atuavam na região, eles vieram para onde? Para Araras, que não tem câmera de monitoramento. E eu estive com o capitão da Polícia Militar, ele até me deu um dado durante essa reunião, que em junho tivemos cerca de 40 veículos furtados no nosso município. Não lembro se é junho ou maio, em um desses 2 meses. Mais de um veículo por dia furtado, e o índice principalmente é na região central, ali perto da nossa Santa Casa. Como prefeito, estaremos de forma imediata, já no primeiro ano, implementando Muralha Digital em Araras. Todas as entradas e saídas terá essas câmeras de monitoramento. Também vou fazer um convênio com a Polícia Militar. Existe uma operação que chama Operação Delegada. O que seria Operação Delegada? O município paga a Secretaria Estadual de Segurança para ter o aumento do efetivo da Polícia Militar na sua cidade. Então, vou aqui citar um exemplo. Se nós tivermos 30 PMs no fim de semana em Araras, nós teremos 45. Da onde vem esses 15? São PMs que estão de folga na região aqui perto de Araras, que vai entrar no site da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, vai se inscrever, vai manifestar o interesse e vai vir para Araras para aumentar o efetivo. Quem paga essa conta? O município. O município vai e paga o trabalho desses PMs que não são de Araras, que vêm de fora, mas que aumenta o efetivo e gera uma maior sensação de segurança para a população. Então, operação delegada, aumentando o efetivo da Polícia Militar
muralha digital, plano de carreira também para a Guarda Municipal, dentro do plano de carreira para o servidor público, e também já no primeiro ano aumentarem pelo menos 20 o número de guardas municipais de Araras. Você não acha que essa proposta, por exemplo, de atrair esses PMs da região não possa criar um conflito aqui dentro da cidade, principalmente com a Guarda Municipal, porque o município ele já presta um serviço nesse sentido de emprestar funcionários para o Estado, seja na delegacia ou em outros setores. Você atraindo esses PMs também não é uma nova forma de estar emprestando um funcionário para o Estado, que é ele a responsabilidade da segurança? Eu acredito que não, porque a Guarda Municipal vai ter o seu plano de carreira, que é um debate também que está no Estatuto da Guarda Municipal. Nós iremos valorizar o Guarda Municipal de Araras realmente tem feito um trabalho importantíssimo junto com a Polícia Militar. A Polícia Militar hoje sofre com a questão de efetivos, de homens. Hoje, o governo do Estado, na questão de segurança pública, tem falhado muito. O governador Geraldo Alckmin tem falhado na questão de segurança pública, mas eu acredito que a Guarda Municipal terá muita maturidade de entender que nós estamos fazendo isso para ajudar a segurança pública do município. E a Guarda com a PM, eles têm um relacionamento muito bom, têm trabalhado em conjunto, até na questão de várias situações que têm acontecido perigosas na nossa cidade. E eu acredito que a Guarda Municipal terá maturidade porque a gente também quer beneficiar a Guarda com o plano de carreira. Um plano de carreira justo, que não valorize só o guarda mais novo, mas que valorize também aquele guarda que tem mais de 15 anos de carreira, 20 anos e que merece a progressão na sua carreira. Então, Célio, eu entendo que não terá problemas não. Candidato, ainda sobre esse déficit da segurança, a Polícia Civil de Araras ela sofre com a falta de funcionários, escrivão, delegado, investigador. A situação foi inclusive confirmada pelo Ministério Público, dizendo que a cidade deveria ter 33 funcionários, mas atualmente conta com apenas 18, entre delegado, escrivão e investigador. Pretende agilizar esse contato com o governo do Estado para alterar essa situação? Sem dúvida, Célio. Inclusive, reitero aqui que se eu for eleito prefeito, nós temos importantes contatos, tanto com o governo federal, como também com o governo estadual. O presidente estadual do meu partido, um dos principais líderes do governador Geraldo Alckmin, o deputado Campos Machado, ele tem me recebido muito bem, tem atendido muito bem as demandas de Araras. E se eu ganhar a eleição, teremos um bom trânsito no governo do Estado para tentar resolver essa questão da Polícia Civil. Então hoje eu gostaria de ter o apoio da população, porque Araras não pode perder esse bom trânsito que vai ter junto com o governador Geraldo Alckmin e também no governo federal. E a gente tem que ter esse enfrentamento. A Polícia Civil precisa de reforço no seu quadro de funcionários. Saindo agora da área de segurança, entrando mais para a educação. O orçamento dessa pasta, da Secretaria Municipal de Educação, é significativo, é alto. Mas a cidade ainda tem problemas no desempenho, as escolas municipais ainda têm problemas no desempenho em exames como Enem, IDEB. Muitas vezes as notas, essas avaliações ficam abaixo das médias de escolas estaduais, por exemplo. Tem como fazer? Qual que é o seu plano para fazer Araras ter uma educação de ponta de verdade? Primeiramente, valorizando a carreira do professor, estimulando o professor a fazer bem o seu papel na sala de aula e a também ter atrativos na carreira. Hoje a gente está perdendo professor para Leme, para Conchal, para Mojimirim. Por que isso tem acontecido? Porque Araras é um dos salários mais baixos da região. Inclusive, durante a discussão do Estatuto do Magistério, atendendo a reivindicação da maioria dos professores, eu acabei votando contra o Estatuto, porque o Estatuto não trouxe a melhoria imediata
na carreira do professor e na questão salarial do professor. Então a gente precisa valorizar e muito o educador, que é o educador que, abre aspas, segura o piano da educação, que faz acontecer, e Araras mesmo tem ficado aquém de outros municípios na questão desses índices, desses indicadores externos, como o IDEB, que você citou. Araras poderia estar melhor, porque a gente analisa as escolas estaduais, temos escolas que são referências não só para Araras, mas para a diretoria regional de Pirassununga. Duas escolas que sempre vão bem na questão das avaliações exteriores, como por exemplo o Saresp, no estado isso, Vergueiro e Lions Clube. E às vezes tem profissionais que estão nessas escolas que trabalham também no município. Por quê? Porque o estado, ele valoriza a carreira do professor. O estado tem também aquele bônus de mérito todo ano, que é pago em março para os professores. E eu tenho conhecimento, tem professor, secretário de escola, diretor, que recebe um valor muito bom. Tem diretor que já recebeu em 2015, 2016, esse bônus, 10, 12 mil reais. Por quê? Porque a escola aumentou, superou sua meta. Se a meta era 7,5 e a escola atingiu, no outro ano vai ser superior, vai para 7,7 ou 8. E esse professor, esse diretor só vai receber o bônus se a escola atingir essa meta. Então, consequentemente, ele se dedica mais, o professor vai mais entusiasmado na sala de aula, o aluno não aprendeu, o professor tem mais paciência para ensinar, porque ele vai ser beneficiado. O governador Geraldo Alckmin, nessa questão da valorização do professor, do bônus de mérito, ele tem acertado e muito. Araras nós votamos na Câmara um bônus para o professor, mas é um bônus muito pequeno perto do estado, não gera aquele estímulo no professor. O professor ganha cerca de R$1.000 nesse bônus, enquanto no estado, aquele que não ganha muito está ganhando 3, 4 mil. Então tem essa diferença. Nós como prefeitos, como prefeito, melhor dizendo, queremos valorizar a carreira do professor, senão não tem como a gente atingir esses índices. E para ensino técnico, sua gestão tem plano de investir em curso técnico? Sim, nós teremos também a FATEC, que Araras está vindo para Araras, está em construção, e o ensino técnico ele prepare muito, né, o jovem para o mercado de trabalho, porque não adianta a gente fazer uma política econômica de atrair empresas se a gente também não tem um perfil que vai se encaixar com a necessidade da empresa. E o curso técnico ele tem um papel muito importante em encaminhar esse jovem para o primeiro emprego e também ele tem um papel muito importante na questão social, né? De tirar esse jovem da rua, de não deixar esse jovem ocioso e o jovem também, estando no curso técnico, ele não está indo atrás de drogas, né? E não está indo para a criminalidade. Então, o curso técnico sempre será bem-vindo no nosso governo. Seu possível governo tem planos para ampliar também a escola integral para toda a rede? Se caso sim, tem uma previsão de tempo? Quanto tempo toda a rede teria escola integral no seu governo? O governo tem como, além disso, o governo teria como custear isso, tem como bancar isso tudo? Teria. Eu tenho como plano fazer escola em tempo integral no município, quase a totalidade das escolas, mas a gente tem que fazer uma escola a tempo integral de qualidade, porque como que acontece hoje? Tem algumas escolas que são a tempo integral, eu até conversei com alguns alunos e não tem atividade à tarde, não tem uma aula de música, não tem uma aula de esporte. Essa criança, né, esse adolescente, às vezes ele fica ocioso, ele fica sem ninguém, fica na quadra, sem uma orientação. Se for para fazer escola integral dessa forma, não vale a pena, que acaba irritando o aluno e o aluno não gosta de ficar na escola dessa forma. Tenho conversado com os alunos particularmente. Então a gente precisa, durante os 4 anos, deixar o município com quase
todas as escolas em tempo integral, mas um tempo integral estruturado, fazer parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, a Secretaria do Esporte fazer uma parceria com a Uniararas, para pegar esse estagiário que precisa do estágio e fazer esse trabalho nas escolas. É bom para a faculdade, é bom para o aluno e é bom para a prefeitura, que vai pagar muito menos para esse estagiário. Não só no esporte, também na questão cultural, questão da música, para estruturar o tempo integral. Porque, vou reafirmar aqui, o tempo integral sem ser estruturado não vale a pena. É melhor você falar para o aluno ir para a casa dele, desempenhar uma atividade num clube, fazer um inglês numa escola particular, quem tem condições, mas não deixar ele preso na escola, que acaba até gerando uma revolta em alguns alunos. Mas essa estruturação de uma escola para desenvolver um projeto desse tipo, ele depende de mão de obra. Só que você está com a proposta de enxugar a máquina. Aí não teria que fazer o contrário, inchar um pouco mais, para atingir esse objetivo seu de, no mandato, tornar a tempo integral todas as escolas? Célio, se a gente optar por essa parceria com as universidades na questão do estágio, com certeza não vai onerar a prefeitura. A gente vai estudar a forma que será feito esse estágio também. Dependendo da parceria que for firmada, esse estágio talvez saia até gratuito para a prefeitura. E caso o governo opte em pagar esse estagiário, o valor é muito menor, os encargos trabalhistas são menores do que a questão do funcionalismo do funcionário comissionado hoje, que o menor salário é cerca de R$ 1.400, fora todos os encargos, e muitas vezes o serviço não é de excelência, a pessoa não é da área, e muitas vezes esses funcionários ficam ociosos nas secretarias. Então, essa parceria via estágio, via programa social, ela acaba sendo bem mais barata, e às vezes a gente consegue até um aporte do governo estadual ou federal, dependendo do projeto. Entendi. Assunto saúde agora. O CAEM da Zona Leste, ele concentra diversos exames e atendimento de especialistas, mas há reclamações constantes de filas. Além disso, cirurgias são demoradas. O que fazer para acabar com essas filas? Primeiramente, nós precisamos ter um maior investimento na saúde. A Constituição fala que tem que ser no mínimo 15%. A Araras está investindo cerca de 20%, 21%. E tem municípios que estão investindo cerca de 25%, 26%, 27%. A questão de investimento, como prefeito, todo ano nós iremos aumentar em 1% o investimento na saúde. Se era 21%, vai para 22%, no ano seguinte 23%, 24%, 25%, para dar um gás nessa questão das cirurgias. O CAEM ele precisa, ser mais estruturado. Eu já visitei o CAEM, direto eu acompanho as filas do CAEM, as pessoas chegam de madrugada, ali tudo fechado, tem a questão humanitária também, não tem uma água, não tem banheiro, às vezes muito frio. E eu já presenciei situações, erros administrativos do CAEM, que o paciente foi lá, precisando de um encaixe, chegou às vezes 3, 4 da manhã para pegar a fila externa, que o portão fica fechado, para depois a funcionária chegar às 7 da manhã, colocar na porta um comunicado que o médico está de férias. Não poderia deixar o comunicado antes, não poderia ligar para o paciente. Então a gente percebe que quem depende do SUS, muitas vezes é maltratado. E um município precisa, tendo mais investimento na saúde, contratar mais especialistas. Eu tenho como candidato a vice-prefeito o Dr. Donizete de Lima, que é um médico especialista em ortopedia, é médico do CAEM, atende na rede pública, sabe das necessidades da população, das dificuldades. E se eu for eleito prefeito, o Dr. Donizete tem esta missão de melhorar o atendimento do CAEM, de dar mais agilidade do CAEM,
em fazer mutirões de cirurgias, mutirões de consultas, e se nós formos eleitos, o Dr. Donizete vai ter um papel importantíssimo nessa reestruturação da saúde e vai ser o nosso secretário municipal de saúde. A informatização da saúde é uma promessa de inúmeros governos e nunca aconteceu integralmente. Qual a proposta para fazer essa modernização? Célio, a gente precisa ter uma interação em todos os órgãos da Secretaria de Saúde e hoje não tem. A gente precisa ter esse enfrentamento de informatizar, de criar, de repente, um sistema, um software que todos os departamentos, postos de saúde, que são os chamados PSFs, também a nossa UBS, a estrutura da Secretaria Municipal da Saúde, que é ali ao lado do SAMU, precisam conversar. A gente percebe que no setor da saúde há muitos desencontros de informações e falta muitas vezes uma organização e um melhor também atendimento para o munícipe. Como prefeito, como candidato a prefeito, também eu tenho esse compromisso. Não falo promessa porque é um compromisso que eu vou assumir. Não vai ficar só na promessa essa informatização da secretaria, que hoje, com a era da tecnologia, não é nem questão de luxo, é um mal necessário. Entendi. Candidato, com relação a, como você citou, que o seu candidato a vice-prefeito, futuro secretário de saúde, e ele como profissional da área, ele deve ter sentido, e você já deve ter conversado com ele, essa dificuldade do governo em contratar profissionais especialistas. Contrata, depois sai, e tem o problema também do controle de horas desses profissionais. O que você pretende fazer? Hoje os profissionais são contratados, eles acabam não cumprindo aquele horário que está especificado na contratação dele. Como resolver isso? Cumprir realmente o horário ou fazer essa modificação em prol do atendimento dele? Primeiramente, a gente tem perdido grandes profissionais especialistas para municípios vizinhos. Eu estive conversando com você, Célio, com o Gilberto, com o Dene, numa conversa inicial na época da pré-candidatura. Eu não tenho autorização para citar nomes de alguns médicos renomados da nossa cidade que estão prestando serviço em Conchal. O salário de Conchal, um orçamento muito inferior ao nosso, população muito inferior à nossa, esses profissionais estão prestando serviços lá. Por quê? Porque o salário não é atrativo. Primeiro, nós precisamos melhorar o salário desses especialistas para que ele tenha pelo menos o mínimo de interesse de prestar um concurso público aqui no município e de fazer esse trabalho em prol da população. Hoje os médicos que são especialistas de Araras, cito aqui 2 médicos renomados que eu tenho grande admiração, Dr. Donizete de Lima, Dr. André Tognoli, que são especialistas do CAEM, estão fazendo isso por uma missão, estão fazendo isso pela população, porque do ponto de vista financeiro, para o médico, não compensa. E esses médicos que hoje estão no CAEM, eles fazem realmente por amor, eles fazem por juramento, aquele juramento que o médico sempre faz em salvar vidas. Esses médicos realmente estão cumprindo esse juramento. E eu, como prefeito, vou cobrar do secretário de saúde, Dr. Donizete, que melhore essa questão para os médicos. Senão fica difícil, quando a gente perde um médico, ter outro que tem interesse em prestar serviço. E está acontecendo também, o médico acaba indo para o concurso público, passa, hora de preparar a papelada para assumir o cargo, ele desiste. Quando ele vê a questão salarial, ele não quer prestar serviço. Então, acho que o grande desafio, o que está comprometendo a questão da vinda dos médicos para o setor público aqui em Araras, na saúde, é a questão salarial, Célio. Eu acho que está pegando mais do que a questão das horas. Trocando um pouco de área, vamos para a cultura. A cidade tem uma infraestrutura
cultural relativamente boa. Tem o Teatro Estadual, Centro Cultural, Casa da Cultura, agora a Casa da Memória. Mas esses espaços, principalmente os mais antigos, nem sempre são totalmente utilizados. Tem alguma maneira do poder público contribuir para popularizar o acesso à arte e à cultura em Araras? Qual que é essa maneira? Sim. Primeiramente, o prefeito, eu acho que em Araras não está investindo nos artistas locais. Nós temos grandes artistas de vários segmentos da música, né? Desde a música gospel, do axé, do samba, até grandes artistas, né? Grandes atores de peças teatrais. E muitas vezes, esses artistas da terra, eles nem querem o salário. Eles querem o quê? O reconhecimento. Eles querem utilizar um espaço, desenvolver um trabalho, desenvolver algo em parceria com a Prefeitura Municipal. Eu tenho recebido na Câmara Municipal muitas críticas que o atual governo, na parte da cultura, ele não recebe os artistas locais e não atende a demanda desses artistas. Eu reitero aqui, muitas vezes não estão pedindo cachê e nem um outro tipo de benefício, só querem desenvolver o trabalho e só precisam da Prefeitura na parte de divulgação. E tem tido sonoros nãos por parte do secretário. Como prefeito, nós queremos democratizar a cultura nos bairros. Nós já temos as escolas prontas, a estrutura física já está pronta. A gente precisa da prefeitura para organizar, para criar critérios, para fazer os eventos e, consequentemente, priorizar os nossos bons artistas aqui da terra que têm reclamado e muito que não têm oportunidade. Ainda na mesma área, a Prefeitura adquiriu há alguns anos o prédio do antigo Cine Santa Helena, ali no Calçadão. Mas ele segue parado há um bom tempo. O senhor tem algum plano para aquele prédio, alguma destinação para ele? O prédio do Santa Helena poderia ser uma grande oficina de treinamento para os artistas, né? Tanto a questão teatral como a questão musical, que hoje nós não temos essa estrutura ali no Centro Cultural. Muitas vezes o Centro Cultural é usado para eventos, né? E aquele auditório, aquele espaço, ele não é apropriado para isso, né? Para peças teatrais, para outros tipos de eventos artísticos. Então a gente vai estudar a implementação dessa oficina. A atual gestão ela realizou alguns eventos, como o Festival Café e Chocolate, o Arraial na Praça. São eventos que conseguiram levar um bom público para a Praça Barão. O plano da sua candidatura, do seu governo, aliás, é continuar com esses eventos? Nós iremos manter esses eventos, mas a gente vai estudar uma forma da Prefeitura gastar menos com esses eventos. Teve um evento esses dias na praça que o valor chegou na casa dos 150 mil. Enquanto isso, o município não faz ressonância magnética. Mas, vereador, pré-candidato a prefeito Bonezinho, mas como que fica a questão cultural? Porque as pessoas, elas gostam de sair de casa, muitas não têm oportunidade de pagar um clube, de assistir uma peça de teatro. A gente vai privar essas pessoas de irem na praça? Não. A gente precisa de um secretário de cultura que faça parceria com o setor privado. Vender espaços publicitários na praça, que durante esses eventos não vi nenhum, salvo o Café com Chocolate, que tem uma parceria da Nestlé, e vender aqueles espaços. Traz um grande show, reúne ali 20, 30 mil pessoas e vende os espaços, que para a empresa é uma oportunidade muito significativa de aparecer. Então eu manteria esses eventos na Praça Barão com o compromisso do município gastar muito menos do que está gastando hoje. Que hoje eu acho que é um investimento que não tem retorno, né, para a população. O retorno é muito rápido, é um show e acabou e foi o dinheiro. Sendo que de repente esse dinheiro empregado na saúde daria um resultado muito melhor. Há algum plano do seu governo para impulsionar o turismo em Araras?
nós percebemos que o atual governo começou a tratar o turismo com mais seriedade. O plano de turismo foi votado na Câmara Municipal, do qual eu votei a favor, e pretendo, sim, como prefeito, impulsionar o turismo do município. Temos a Cascata, que é um lugar muito interessante, que a gente pode desenvolver algumas atividades, e também, junto com o secretário da pasta competente, a gente vai criar várias estratégias para impulsionar o turismo. Uma delas é também o Parque Ecológico, que daria para a gente fazer alguns atrativos no Parque Ecológico, de repente estudar aí a implementação de um restaurante, algumas visitas técnicas, algumas visitas da população de fora dentro do Parque Ecológico para conhecer as dependências, criar algum tipo de atrativo no Parque Ecológico, que nós iremos pensar com calma para atrair o turista, né? Que isso é muito importante para a economia do município. Mas o turismo é um tema que está também dentro do nosso plano de governo e a gente quer realizar. O atual governo começou, deu o passo inicial e a gente quer continuar. A gente vai falar rapidamente de esporte. Uma área que é apontada como muito carente ainda em Araras é o esporte de base. O que fazer para impulsionar essa área? A gente precisa investir em profissionais que entendem do ramo, né? Primeiramente, o secretário de esporte tem que ser uma pessoa do ramo, uma pessoa ligada ao esporte, uma pessoa que tenha credibilidade com os clubes de serviço, com os clubes esportivos, uma pessoa que tenha credibilidade com o setor privado, que muitas vezes vai fazer parceria também para grandes eventos. E o esporte de base hoje, a gente tem que ter escolinhas nos bairros, aqueles bairros que têm demanda. Tem bairro pequeno que a gente vai querer realizar esse tipo de trabalho, Dene, que não vai acontecer, porque não tem demanda, os meninos daquele bairro não se interessam, mas nós temos regiões populosas que têm demanda, região norte, região leste, e nós percebemos que as escolinhas estão abandonadas. Quantas vezes na Câmara Municipal eu atendi presidente de clubes, de escolinhas, pedindo bola, pedindo rede, nem isso o município conseguiu ofertar para o esporte. Então, como prefeito, o primeiro passo é pôr um secretário do ramo e desenvolver um trabalho nas escolinhas, um trabalho nos bairros, para atrair esse jovem e, consequentemente, fazer também um trabalho social, tirando esse jovem da rua, não deixando esse jovem ocioso, porque hoje o jovem ocioso, ele vai entrar nas drogas, ele vai ir para um caminho ruim. E isso nós não queremos para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Nós vamos entrar no tema final, que é política. E já vou emendar duas perguntas, elas têm uma certa correlação. A primeira é se você é a favor da reeleição. E a segunda é quais as medidas que deveriam ser tomadas numa reforma política emergencial. Tá. Eu sou contra a reeleição no Poder Executivo, porque eu acho que o primeiro mandato dos prefeitos acabam sendo mandatos bons, mandatos que produzem para o município. A gente vê sempre um avanço no município, no governo estadual, no governo federal, no primeiro mandato. O segundo mandato sempre acaba sendo pior. Há um relaxamento natural, porque esse político não pode ser candidato à reeleição novamente. Em Araras tivemos um primeiro mandato do prefeito Meneghetti bom, um segundo mandato muito ruim. Prefeito Brambilha tivemos um primeiro mandato bom e um segundo mandato também ruim, onde a cidade não avançou. Eu não pretendo disputar reeleição, até porque tem uma lei que está sendo debatida do fim da reeleição. Se eu não me engano, não foi sancionada. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, não foi, né? Essa lei não foi sancionada ainda, talvez poderemos ter reeleição. Mas eu não tenho como objetivo ir para a reeleição, tenho como objetivo fechar apenas um mandato de 4 anos, dar o meu melhor para o município, fazer o município avançar em vários temas que não tem avançado e não
disputar a reeleição. Acho que a reeleição ela acaba sendo ruim para a cidade na maioria das vezes. Temos exceção também de prefeitos que foram para a reeleição e foram bons prefeitos no segundo mandato. Mas Araras, isso não tem acontecido. E sobre reforma política, foi um avanço a proibição de doações por parte das empresas. Isso foi importante, foi um avanço. Eu acho que um outro tema que deveria ter na reforma política seria a mudança na forma da eleição proporcional. Como que acontece hoje? Nem sempre os vereadores mais votados são eleitos. Mas o que é democracia? Democracia é a vontade popular. Eu pego, por exemplo, cito um caso pessoal. A minha mãe, professora Regina Corroquel, em 2008, foi a candidata vereadora mulher mais votada da cidade e foi a 5ª mais votada da lista geral. Com 1.700 votos redondos, ela não foi para a Câmara. Enquanto o candidato professor Léo, com 710 votos, foi vereador. Depois o professor Léo foi para a Secretaria da Educação, Brambila virou prefeito, que na época era vereador, assumiram 2 suplentes, sendo que um foi vereador por cerca de 2 anos com 362 votos. Isso não é democracia. Então, na reforma política, eu acho que tem que pegar os 11 vereadores mais votados, no caso de Araras, esses estão na Câmara Municipal, porque a população não vota em partido, vota em pessoas, e a população não acredita, não conhece o sistema de coeficiente eleitoral. Isso daí é muito injusto, acaba muitas vezes um candidato a vereador tendo uma votação muito alta, muito expressiva, e puxando um candidato de pouca expressão, que não teve o apoio popular para estar na Câmara. Isso é injusto, enquanto um outro candidato com cerca de 2.000 votos acaba não sendo eleito. Aconteceu também na última eleição. Os candidatos a vereador Pedro Eliseu Sobrinho, com 1.722 votos, e Marcelo Facchini, com 1.653, não foram eleitos. E nós tivemos, por exemplo, o vereador do Segurança, com 827 votos, ocupando uma cadeira na Câmara Municipal. Então, esse é um tema que tem que avançar na reforma política. Você citou gestões anteriores. Não tem como não falar da última, da atual, né? Quais os pontos positivos e os negativos do atual governo municipal, na sua opinião? Ponto positivo foi o enfrentamento da questão habitacional, entregou algumas moradias que foram importantes para o município, apesar que foi sem planejamento, mas a moradia em si, ela é importante. Um outro avanço que eu achei que teve o governo foi na questão estrutural das escolas. O prefeito Brambila investiu na estrutura das escolas, praticamente cobriu todas as quadras poliesportivas, e isso foi muito importante. Agora, os pontos negativos, a saúde não está bem. Hoje não realizamos sequer ressonância magnética no setor, cirurgias não estão saindo, e a questão do emprego. Não veio uma empresa para Araras em 8 anos de governo do PT. Então, a questão da saúde, do emprego e também a pouca valorização do servidor público foram temas que não avançaram no atual governo. A disputa pelo poder, muitas vezes, ela obriga os candidatos a colocarem em xeque conceitos de coletividade e até de honestidade. Para ganhar uma eleição, é necessário mesmo fazer concessões a grupos empresariais, comprometer a administração ou não? Ou, vamos resumir em outras palavras, como ganhar uma eleição sem se vender? Eu acredito que dê, e eu estou apostando justamente nisso. Eu estou fazendo uma campanha denominada uma campanha humilde. Quando vocês se depararem com grandes produções na campanha de TV, quando vocês se depararem com grande estrutura de meninas na rua, de adesivos de carro e de outras situações de campanhas, faça a seguinte pergunta na sua cabeça: da onde está vindo esse dinheiro? Quem está financiando a campanha desse prefeito? O que esse prefeito irá oferecer depois para esses grupos que estão
financiando? Da onde vem o dinheiro e tanta estrutura por parte das campanhas eleitorais? Papel tem custo, meninas na rua tem custo, e isso não vem do nada, vem de algum lugar. Eu estou apostando numa campanha limpa, eu estou me doando para a cidade, eu estou com muita garra acreditando que o momento político que o país vive requer essa mudança de postura. Não loteei nenhuma secretaria, não fiz nenhuma conversa, me apoie, me dê 50 mil na campanha que depois você vai prestar serviços no meu governo. É uma campanha com base naquilo que a população está esperando, transparência, campanha limpa, sem dinheiro sujo e com pouca estrutura. Mas é uma campanha que, se for vitoriosa, o município vai ganhar muito. R$1 no meu governo vale realmente R$1. Não teremos nenhum contrato superfaturado, não teremos nada de ilícito no governo, porque é isso que a população espera, uma postura reta e idônea por parte do prefeito. E se a população confiar o voto em mim, acreditar na renovação com conhecimento técnico, na renovação de valores na política, não irá se arrepender, porque nós precisamos de uma nova geração de políticos sem vícios e sem comprometimento com os investidores de campanha. Além do seu partido, são outros três partidos junto com você na campanha. Qual que deve ser a participação desses partidos num eventual governo? Esses partidos, o que foi interessante, que na discussão das alianças, esses partidos não cobraram nenhum tipo de participação efetiva no governo. Não é aquela política de imposição. Muito pelo contrário, esses partidos fecharam conosco, acreditando num potencial de mudança e também sabendo que nós temos viabilidade política para ganhar a eleição. Então, esses partidos estão apostando em Bonezinho e Dr. Donizete por acreditar que dá para mudar o conceito de campanha e dá para fazer uma campanha limpa, sem comprometimento com o setor empresarial. A princípio desses partidos, nós temos bons quadros, não definimos nenhum tipo de secretariado, estamos estudando, temos bastante nomes importantes. A princípio do PP, Dr. Donizete, por serviço e altamente capacitado, por conhecer os problemas da saúde, será o secretário da Saúde. E de onde que vêm os recursos da sua campanha? Os recursos da campanha serão recursos próprios, recursos de pessoas que estão apostando no projeto e que não querem nenhum tipo de favor, nenhum tipo de algo ilícito por parte da administração. São recursos realmente próprios de pessoas que estão próximas e que acreditam no projeto. Será uma campanha muito humilde, viu, Dene? Uma campanha de sola de sapato, uma campanha de muita garra, mas tenho certeza que a população vai valorizar toda essa questão. Candidato, vamos para a última etapa da parte de política da entrevista. Há comentários no meio político, acredito que não chegue isso para você, mas há esses comentários de que você se esforça para fazer aparecer publicamente como um político novo, né? Você sempre fala isso em seus discursos, com novos ideais, mas na prática acaba tendo um comportamento de conceito da política velha. Isso é verdade? De maneira alguma. Até porque, durante o nosso mandato na Câmara Municipal, nós fizemos abre aspas, pacto com o povo. Todos os projetos votamos ao lado da população e vale aqui lembrarmos, e eu peço para a população que não se esqueça, do aumento abusivo do IPTU. Quem esteve ao lado da população nessa época? Quem votou contra na Câmara? Quem entrou na Justiça, no Tribunal de Justiça, com uma ação direta de inconstitucionalidade? Aumento do IPTU em mais de 200%. Quem votou todos os projetos ao lado do servidor público? Quem esteve defendendo a população nos bairros? Quem não esteve amarrado com o atual governo? Quem fez uma política independente? Então, eu acredito, Célio, que o meu mandato foi um mandato muito participativo, um mandato que eu estive nos bairros, que eu estive conversando com a população e que eu realmente fiz uma política diferente, sempre acessível. E outra coisa que a população muito nos elogia,
eu abri mão de estar em outro setor de atividade, porque eu entendo, até gostaria que isso fosse publicado. O vereador, ele tem um salário, ele tem que trabalhar exclusivo para o município. O vereador não pode receber o salário do município e ir só de segunda-feira na sessão. Eu fui um vereador que estive na Câmara de manhã, de tarde, estive nos bairros, estive em reuniões de orçamento participativo, em reuniões em clubes, em reuniões em vários lugares, assentamentos, zona rural. Por quê? Porque eu me propus a ter disponibilidade. Você, cidadão, paga o meu salário, você tem que ter um vereador 100% integral. E eu fui um vereador 100% integral, honrando os quase 5.000 votos. Candidato, o apoio do ex-vereador Nelsinho Barbosa ao candidato Breno, ele sinaliza um apoio da Igreja Quadrangular ao seu adversário? Essa é uma pergunta para você, se sinaliza isso ou não. E nesse caso, você teria perdido esse apoio da igreja na sua candidatura a prefeito? A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem como objetivo e meta sempre eleger representantes para o poder legislativo. Tanto que eu tive o apoio da igreja, junto com o vereador Marcelo, e a igreja ela é muito democrática em relação a prefeito, tanto que a igreja não se posiciona em relação a prefeito. Haja vista que os 3 candidatos à vereança da igreja, eu tenho candidatos comigo, o adversário também tem, que mostra que a igreja é muito democrática e que a igreja é muito plural, aceita as diferentes opiniões. Em relação ao candidato a vice-prefeito do candidato Breno Cortella, eu não tenho nem conhecimento se ele é membro da igreja, acredito que não, se vocês puderem pesquisar, não sei se ele é membro da igreja, que eu não tenho visto ele nas atividades da igreja, não tenho contato, mas é uma pessoa que eu respeito muito, foi vereador, contribuiu para o município, e eu não tenho a informação se realmente ele ainda faz parte do rol de membros da igreja, mas democracia é isso, temos que respeitar, e reitero aqui, gostaria que fosse publicado na íntegra a minha fala. A Igreja do Evangelho Quadrangular não apoia nenhum candidato a prefeito, a igreja tem como finalidade eleger representantes para o poder legislativo, representantes que atendam a população, e vale ressaltar que a igreja, quando elege seus representantes também, não exige nenhum tipo de posicionamento político. Haja vista que os 2 vereadores, um apoiou o governo Brambila e eu fui um vereador de oposição. Mas nós precisamos ter uma discussão de projetos da cidade, não podemos levar a discussão política para o campo religioso, até porque as pessoas votam em projetos, em propostas, e não em religião, e não outro tipo de questão que é levada em conta. Qual que seria num eventual governo seu, qual seria, no caso, uma influência, se teria ou não, da igreja no seu governo? Da Igreja Quadrangular? Olha, Célio, o governo será composto por pessoas das mais diversas religiões. Vamos ter católicos no nosso governo, vamos ter espírita, vamos ter evangélicos e vamos ter pessoas que de repente não acreditam em nenhum credo religioso. O governo será com base em capacidade técnica. De repente tem alguma pessoa que tem capacidade técnica para assumir uma secretaria, eu não vou conversar com essa pessoa e vou perguntar, você vai em qual igreja? Você vai na igreja evangélica ou na católica? Não. O meu governo será composto por pessoas técnicas, independente da religião. Seu grupo tem a esperança de eleger quantos vereadores? E se a sua mãe, então, a Regina Corroquel, se ela é uma das favoritas a uma dessas vagas? Sem dúvida, por conta de ser a mulher mais votada até hoje da história política de Araras, por conta
da atuação séria na educação, de retidão, de transparência, e por conta dos apoios significativos que minha mãe tem, ela está entre as favoritas para conseguir a sua cadeira na Câmara Municipal. Mas nós temos muitos nomes importantes, pessoas de credibilidade, pessoas de conceito, e o nosso grupo político com certeza fará 3 vereadores, e se nós obtivermos êxito na eleição de prefeito, essa chapa será beneficiada com mais votos de legenda, e nós faremos o 4º vereador. E com certeza teremos vereadores atuantes que simbolizam a renovação, temos muitos nomes trabalhando, e eu peço para aquelas pessoas que estão votando em mim, que escolham um vereador do meu grupo político, porque o nosso grupo político precisa de representatividade na Câmara Municipal. E vale aqui ressaltar que o tratamento que minha mãe estará tendo no meu grupo político é o mesmo que todos os candidatos. Se minha mãe receber 30 mil santinhos, o candidato A irá receber 30 mil, o B 30 mil, o C também. Não terá nenhum tipo de privilégio a campanha da minha mãe no meu grupo político. Ok. Você tentou fazer parcerias com outros grupos políticos no período que antecedeu as convenções. O que ocorreu que nenhum apoio à sua candidatura se concretizou? Porque eu não quis assumir nenhum tipo de compromissos políticos e não quis lotear as secretarias para nenhum partido político. A minha conversa era com base em propostas e ideias e sonhos para a cidade de Araras. Mas eu percebi que muitas vezes no meio político a conversa ela é com base no toma lá da cá. E comigo não vai funcionar isso. A gente vai ganhar a eleição com 4 partidos, mostrando que Araras vai ser um conceito novo de campanha, um case de sucesso, de que a política limpa dá sim para acontecer. E nós iremos fazer isso, como já aconteceu em outros municípios. Cito aqui o exemplo de São Vicente, o filho do atual vice-governador Márcio França, o deputado estadual Caio França, foi para a eleição com apoio do governo federal da presidenta Dilma, com apoio do governador Geraldo Alckmin, com apoio do seu pai, que na época era secretário de Estado, com cerca de 15 partidos. Ele perdeu a eleição em primeiro turno para um candidato que teve um partido, com apenas uma chapa de vereador. Por quê? Quando a população quer mudança, quando tem uma onda de otimismo, não há força política que resista, não há coronéis que vão conseguir, não há políticos antigos que vão contra o anseio da população. Por isso eu peço para a população, vote na mudança, vote na renovação, avalie os votos na Câmara Municipal, quem defendeu o povo, quem não votou, e vote pela mudança. E peço que esse trecho também seja publicado na íntegra, que o eleitor valorize o meu conhecimento técnico, a minha formação na Universidade de São Paulo, que me dá muitas condições de assumir o governo da cidade. Candidato, essa é para encerrar. Você tem 1 minuto para tentar convencer o eleitor a votar em você. Legal. Quero aqui agradecer o espaço do jornal A Tribuna do Povo, na pessoa do seu proprietário, Gilberto Siviero, os jornalistas que aqui estiveram, Célio Casarim e Denis Siviero. E eu quero ser prefeito porque eu quero a mudança na nossa cidade. Eu quero provar que dá para fazer política sem clientelismo, sem o tomar lá da cá. E no meu governo, nós traremos empresas para Araras. Eu e o meu vice, doutor Donizete, estaremos melhorando o atendimento no SUS, o atendimento na saúde, o atendimento no CAEM, dando dignidade à população que precisa da prefeitura. Eu quero ser o prefeito do servidor, o prefeito que vai implementar o plano de carreira com base na meritocracia. Eu quero ser o prefeito que vai dar mais segurança para a população, implementando muralha digital, implementando também outros projetos para aumentar o efetivo da PM, da Guarda Municipal. Quero ser o prefeito do esporte, o prefeito da cultura, o prefeito dos programas habitacionais e quero ser o prefeito do povo, o prefeito acessível que vai atender no gabinete, que vai estar nos bairros. Acredite na mudança,
Acredite na renovação com conhecimento técnico, acredite na minha formação acadêmica em gestão de políticas públicas. Sou mais preparado para ser prefeito de Araras, me preparei muito, com muita humildade. Quero assumir o governo da nossa cidade e valorizar o conhecimento técnico. Obrigado, Célio. Obrigado, Denis, Gilberto. É isso aí.